Sacanagem comprovada contra o Flamengo. Mengão acha o sucessor de Michael, Pedrão. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e o pau vai cantar, hein? Porque estão querendo sacanear o Flamengo aí, ó. Ó, clean da treta vai cantar daqui a pouco. Ó, o negócio é o seguinte, meus amigos. Eu quero primeiramente parabenizar aqui Matheus França, meu parceiro. Pois é, cria do Flamengo foi campeão da Copa da Inglaterra nesse sábado, rapaz. Dia 17, o Crystal Palace venceu o Manchester City de Pep Guardiola por 1-0 dentro do estádio de Wembley com gol de Easy. Aos 16 minutos do primeiro tempo, por sinal, é o primeiro título da história do Crystal Palace. Você sabia disso? Pois é, e com o cria do Ninho do Urubu, Matheus França, né, que aliás nasceu aqui pelas redondezas onde eu moro. Parabéns ao Matheus França que conquistou esse título. E ó, tem que pingar um caraminguá na conta do Flamengo, hein, porque tá no gatilho aí se ganhar título. É, rapaz, lembrei, hein. Todo mundo na época sacaneou. Ih, porque não vai ganhar nada, porque se o Crystal Palace não ganhar nada, ganhou. Então, ó, pode saltando a ferpela aí pra bagaça cair no bolso do Flamengo, beleza? Pessoal, o Flamengo finalizou os últimos preparativos na manhã desse sábado, preparação para o confronto que o Flamengo vai ter amanhã às 6h30 da tarde, diretamente do estádio do Maracanã, esse clássico diante da equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o técnico Felipe Luiz contou com todos os jogadores à disposição, já que na última sexta-feira, apenas os reservas da partida contra a LDU haviam participado da atividade. É evidente, aqueles que estão lesionados, como Gonçalo Plata, né, Eric Pulgar, Alan, seguem desfalcando o Flamengo para esse confronto diante da equipe do Botafogo. E a tendência é que o técnico Felipe Luiz leve força máxima para esse jogo, tendo em vista que no meio da semana o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba e naturalmente ele vai poupar, segurar alguns atletas visando o embate diante da equipe do Palmeiras no próximo domingo, dia 25 de maio, quando o Flamengo vai viajar para São Paulo encarar o Palmeiras. E aí, na provável escalação do Flamengo, meus amigos e minhas amigas, nós temos no gol o goleiro argentino do Flamengo, Agustín Rossi, na lateral direita, o Wesley, na dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, Everton Araújo como volante, juntamente com Nico de la Cruz, De Arrascaeta, mais uma vez titular do Flamengo, Luiz Araújo aberto pela direita, Michael aberto pela esquerda e, pasmem, a tendência é que Felipe Luiz coloque Bruno Henrique mais uma vez como centroavante do Flamengo. É evidente, calma, eu vou tentar apurar algumas situações e trazer para vocês no vídeo de amanhã, que é de fato o vídeo pré-jogo, aí se isso vai se realmente confirmar, então é importante você estar nesse vídeo da manhã, mas a tendência é que Bruno Henrique comece entre os 11 titulares e mais uma vez o Pedro seja colocado no banco de reservas. E assim, pessoal, é evidente, tem aquela situação de que porque o Pedro não tá 100%, porque o Pedro isso, porque ele tá pegando o ritmo de jogo, aquela coisa toda. Entretanto, não é só isso. O Felipe Luiz já diagnosticou que para o Pedro ser titular, ele vai ter que entregar mais no jogo sem a bola, quando a equipe não tiver a bola. Aliás, formação do Mauro César Pereira, além de estar voltando agora de lesão, aquela coisa toda, o Pedro terá que evoluir bastante no jogo sem bola para retornar à condição de titular absoluto do Flamengo, pessoal. E aí, de bate-pronto, já faço a pergunta para você, torcedor rubro-negro, você entende dessa forma ou você pensa, caramba, Pedrão, é o cara com mais gols no Flamengo, não é, que é o Arrascaeta, mas assim, se você for pegar proporcionalmente falando, no minuto que ele tem dentro do campo e os gols, de fato, é o cara que precisa de menos minutos para fazer
muitos gols, para fazer mais gols. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. Olha, decisão polêmica do treinador do Flamengo, mas enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, o Flamengo vença a equipe do Botafogo. E no vídeo da manhã eu vou trazer para você, destrinchar para você, torcedor rubro-negro, melhor essa situação, beleza? Até o momento foram vendidos mais de 40 mil ingressos para esse duelo de amanhã. A partida acontece às 6h30 da tarde, nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí, quem sabe, podendo voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo, caso vença a equipe do Botafogo e o Palmeiras empate ou perca para o Red Bull Bragantino, Mengão volta para as cabeças e aí, quem sabe, pode se isolar ainda mais se vencer o Palmeiras dentro do Allianz na próxima rodada, beleza? E aí, pessoal, o grande trunfo do Flamengo nessa temporada é a defesa. Eu sei que o Flamengo toma gol bobo, porque isso, porque aquilo, mas o Flamengo tem simplesmente uma das melhores defesas e ataque entre os times da Série A em 2025, pessoal. Felipe Luiz tem a defesa menos vazada e o melhor ataque entre as equipes da Série A nesse ano de 2025. Foram 56 gols marcados e apenas 15 gols sofridos. Se você for pegar o saldo do Flamengo, é de 41 na temporada, entre gols marcados e sofridos, contando os primeiros jogos do Carioca, em que o time estava em pré-temporada nos Estados Unidos e eram os garotos jogando aqui. Se fosse o principal, certamente não tomaria aquela montoeira de gol que tomou no Campeonato Carioca. Mesmo levando em consideração as partidas sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo tem os melhores números, 48 gols marcados e 10 sofridos, 38 gols de saldo. O vice-líder do ranking em saldo é o Palmeiras, o primeiro colocado no Brasileirão nesse momento. O time paulista marcou 46 gols e sofreu 18. O saldo é de 28 gols até esse momento da temporada. O Palmeiras começou a temporada meio cambaleando, perdeu lá a final do Campeonato Paulista para o Corinthians, mas depois se reergueu, faz a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo tem que estar ligado nessa situação. O desempenho do Flamengo no Brasileirão acompanha os números durante a temporada. O time sofreu apenas 4 gols e é o vice-líder no quesito atrás do Palmeiras, que foi vazado 3 vezes, aí falando de Campeonato Brasileiro. Mas o ataque está bem à frente dos adversários, com 17 gols marcados. No caso, o Flamengo, Cruzeiro e Mirassol dividem o segundo melhor ataque da competição nacional com 13 gols feitos, beleza? E o Flamengo tem 2 goleadas já, né, nessa edição do Brasileiro. Ganhou de 6 Juventude, ganhou de 4 do Corinthians. 6-0, 4-0, clean sheet, que é o termo em inglês que é utilizado quando o time passa, o goleiro passa a partida inteira sem tomar sequer um gol. A ver se o Flamengo vai melhorar esses números aí, manter esses números no Campeonato Mundial, manter esses números contra o Palmeiras, que vai ser o grande confronto desse primeiro semestre do futebol brasileiro, né? Tendo em vista que vai ser dia 25, não estaremos ainda no segundo semestre, e isso vai ditar muito o que vai ser, né, o campeonato, beleza? Agora, meus amigos, nós teremos um retorno, não é exatamente esse aqui, mas vou providenciar outro, mas do Oclinho da Treta. Do Oclinho da Treta, ele vai voltar porque o Botafogo está sendo protagonista de uma verdadeira vergonha contra o Flamengo e eu vou ler aqui agora para vocês. Vamos lá. Botafogo manifesta profunda preocupação. Olha, tá preocupado o Botafogo, rapaz, sobre segurança do clássico contra o Flamengo. Flamengo está vendendo ingressos para o setor sul, onde ficará a torcida visitante do Botafogo. O setor sul é dedicado às torcidas visitantes em jogos do Flamengo. Em partida de menor presença do público adversário, como foi contra ele na LDU na última
quinta-feira, por exemplo, o clube rubro-negro costuma dividir o setor e vender ingressos para os seus torcedores. Mas isso não é comum de acontecer em confrontos de maior apelo como... Não, peraí. Isso é comum, sim, de acontecer em confrontos de maior apelo. Flamengo e Corinthians, tem torcida do Flamengo no setor sul? Tem. Então não é também bem assim, com todo respeito, a matéria do GE. Globo que eu estou lendo aqui. Isso só não acontece em jogos Flamengo e Botafogo. E por que eu digo isso? Flamengo e Fluminense, a regra é clara. Setor sul é todo do Fluminense, setor norte é todo do Flamengo, o meio é dividido. Flamengo e Vasco, idem. Flamengo e Botafogo. Sabe por que o Flamengo e Botafogo não é todo o setor sul do Botafogo, todo o setor norte do Flamengo e o meio dividido? Por culpa do Botafogo, que se apequenou, aliás, já é pequeno, mas se apequenou ainda mais. E quando o jogo é lá no Newton Santos, eles não querem ser recíprocos, eles não querem dividir o estádio com a torcida do Flamengo. Então, em função disso, eles vão lá e querem só 10% da carga no Maracanã para no segundo turno fazer a mesma coisa. Né? E botar só 10%, que não adianta de nada, o Flamengo segue ganhando lá, tirando no ano passado um terrível trabalho, uma bosta do trabalho que foi o Tite, com todo respeito, estou falando do trabalho, não da pessoa Tite. O Flamengo tomou de 4, mas geralmente o Flamengo bate neles no Maracanã e bate lá também. Então não é bem assim, tá? Vamos seguir lendo aqui. O Botafogo soltou a nota. O laudo de segurança do Maracanã explicitamente prevê que em clássicos regionais a proporção que não seja 50-50 para o qual o clube mandante está comercializando ingressos dessa sexta-feira à noite deve permanecer fechado. O clube solicita que essa decisão seja imediatamente revista e que os órgãos responsáveis, assim como o clube mandante, garanta a segurança dos alvinegros no estádio. O Flamengo vai garantir. O batalhão especializado em estádio da Polícia Militar, o BEP, já garantiu que o Flamengo não está vendendo de vão botar para vender que se dane. Não. O Flamengo tem o aval da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que deixou da autoridade, pode comercializar, que nós garantimos a segurança. Então quem é você, Botafogo, para querer falar alguma porcaria? Para eu não dizer outra coisa aqui. Se a sua torcida não tá liberada para obedecer, aí você quer que o Flamengo faça o quê? Não vende o setor sul é todo do Botafogo, mais 10%. E as outras cadeiras, como é que ficam sem ser comercializadas? O Flamengo vai ficar no prejuízo por conta de um capricho do senhor John Textor, que se dizia que é amigo do Landim, e continua com essa atitude pequena, com essa atitude ridícula, com essa atitude de time pequeno. Por que não pega, vamos fazer igual a Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, setor sul todo do Botafogo, setor norte todo do Flamengo e o meio divide. Que aí o Flamengo não sai do prejuízo. Apesar também que se você pegar o setor sul tudo para eles, vai ser prejuízo do mesmo jeito, porque eles não vão conseguir vender. Acho que até por isso que eles preferem os 10%. Nem os 10% eles conseguem encher. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o torcedor do Botafogo, além de ser pequeno, ele não vai no estádio, ele só foi no ano passado. Eu tô falando a verdade. Já viu os jogos do Newton Santos, como é que é? É teatro. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Agora na Libertadores foi meia dúzia de gato pingado, mas se você torcida modinha, o time no primeiro tempo o pessoal já tá vaiando, então não vai ninguém. Vá catar uma calçada pra varrer, rapaz. Quer que o Flamengo tenha prejuízo por conta de vocês aí, por conta de capricho? Não, porque a segurança... Vocês estão preocupados com a segurança, uma pinóia? O Flamengo vai jogar lá naquele estádio, sei lá, ruim pra chegar pra cacete, por mais que tenha uma linha do trem em frente, o estádio, rua estreita. Já teve vários casos de violência no estado de vocês aí. Vocês mesmo batendo no próprio torcedor de vocês aí.
né? Porque acharam que o cara era Flamengo só porque ele não tava com a camisa do Botafogo e espancaram o cara. Eu lembro disso. Ah, faça-me o favor. Vamos lá, pessoal. Torcedores do Barcelona fazem movimento para derrubar a avaliação do documentário do Vinícius Júnior em site especializado. Vocês são uma vergonha também, viu? Vocês são... Não estou generalizando, falando que todos os torcedores do Barcelona são, mas isso é uma atitude tão baixa, é uma atitude tão vil, tão ridícula, de pessoa amargurada com a vida, entendeu? Espero que o torcedor rubro-negro vá lá no streaming, que vai passar a série do Vinícius, que é o Baila Vini, e dê nota boa. Vocês são uma ameba. É isso que vocês são, para falar o mínimo aqui para vocês. Mas vamos lá. O Rodrigo Muniz e o Andrés Pereira receberam regalos. Pois é, presentes do Flamengo lá na sede do Fulham. Ambos foram presenteados com a camisa do Flamengo. Tá aí, ó. Isso aí tá dando uma polêmica. Tá dando camisa pra esse Andrés Pereira, que entregou a Copa Libertadores pro Palmeiras, enfim, não tô tecendo opinião, tô falando opinião pessoal aí. O que você acha disso? Deixa nos comentários também. Ó, negócio é o seguinte, meus amigos. Flamengo dará apoio a Reinaldo Carneiro Bastos. Em nota, o Flamengo, ao lado de outros clubes da Libra e da Liga Forte União, saíram em apoio da eleição de Reinaldo Carneiro Bastos, tá? Atual mandatário da Federação Paulista de Futebol para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pessoal. Então, os clubes em peso estão dando apoio ao Reinaldo Carneiro Bastos, que apesar de ser presidente da Federação Paulista de Futebol, é torcedor do Flamengo, mas isso também ele vai ajudar o Flamengo, porque ele não vai porcaria nenhuma, tá? É porque eles entendem que o outro rapaz lá, o Samir, por estar começando, ele ganhou a eleição para ser presidente da Federação de Roraima, mas até agora ele sequer assumiu. Em função dessa pouca experiência, eles querem eleger o Reinaldo Carneiro de Bastos, que já acumula uma larga experiência como presidente da Federação Paulista de Futebol, entre outros fatores e interesses políticos também. Não vou ser bobo aqui de achar que é só por causa disso. Eu não estou apoiando ninguém, eu não sou clube, não sou federação. Quem ganhar, eu vou vir aqui e vou trazer informação, até porque eu não conheço com profundidade nem o Reinaldo, nem o outro rapaz lá, o Sami, beleza? Pessoal, o prazo para o envio da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira FIFA para os próximos 2 dias das eliminatórias se encerra amanhã. O Flamengo receberá uma notificação da entidade em breve, caso tenha algum jogador rubro-negro escolhido pelo novo técnico da seleção italiano, Carlo Ancelotti, torcedor. A ver, então amanhã a gente vai saber se tem algum jogador do Flamengo, pelo menos na pré-lista, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançando, porque, ó, formação do Alexandre Matos, que vinha apurando várias situações boas aí. Flamengo quer a contratação por empréstimo do atacante Wesley, ex-Corinthians. O Flamengo está em tratativas para trazer o jovem atacante Wesley, de 21 anos, por empréstimo. 20 anos. O jogador, que está atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, foi revelado pelo Corinthians e pode ser um dos reforços do rubro-negro na próxima janela de transferências. Não sei. Tem alguns momentos bons dele com a camisa do Corinthians, mas não sei se essa coisa toda aí também não, tá? Pessoal, além do Flamengo pedir a liberação do Matheus Gonçalves, do amistoso sub-20, que vai acontecer no mês que vem, no Egito, tá? O Flamengo vai pedir a liberação também do zagueiro João Vitor, para que eles possam ir para o Super Mundial da FIFA lá nos Estados Unidos em junho, tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.